a gente pode ir já para a questão de por que Deus, por exemplo, ele guerreou contra as várias tribos, tá? Inclusive pós-dilúvio, porque esses seres eles conseguiram atravessar. Mas por que haviam tantas guerras contra vários tipos de povos, em especial com os cananeus? Ela é uma origem profana de Cã e sua mãe. Tá? Por isso que há uma expressão ali do ver a nudez de seu pai. Tá? É um tipo de eufemismo hebraico que significa relações incestuosas com a mãe. Tá? Um incesto, relações incestuosas, mas falado de uma maneira um pouco mais assim, leve. E Cã, inclusive, quis convidar os outros irmãos a participarem dessa questão profana. Por isso que a Bíblia nem faz questão de falar quem era essa esposa de Noé. Já repararam? Que é uma esposa importante, mas que não é mencionada, né? E, através disso, nasce Canaã. Por isso que Canaã não levou culpa de ninguém. Percebam que Cã fez algo, mas Canaã era o filho. Então, isso aqui é irrefutável, desde que você aceite a harmonia bíblica. Tá? Existem textos na própria Torá que eles já dão essa base sobre essa terminologia de ver a nudez, descobrir a nudez e tal. Significa houve um incesto. Então, nasce Canaã. Por isso que Noé ele diz assim, maldito é Canaã. Maldito seja Canaã. Porque ele sabe que era fruto, uma relação profana, e essas questões elas sempre o quê? Desencadeiam no mundo espiritual a conexão que um espírito maligno, um demônio que já seguiu Satanás, mas que está aqui, ele vem se conectar ali naquele coito para vir a nascer. Dos cananeus, então a gente vai chegar aqui na passagem bíblica, tem Gênesis 10, verso 15 ao 19, que diz: E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, olha só, Admá e Zeboim até Laza. E olha que interessante, pessoal. Quando a gente começa a pesquisar a etimologia desses nomes, Sidom, esse filho de Canaã, Canaã já um ser maligno, que gera o quê? Uma linhagem de seres malignos. Tá? Com a base humana, né? A base é humana, é o nosso DNA aqui, só que com mutação de espíritos malignos estão desencadeados e completamente conectados a essas gerações desses seres. São Nefilim, tá? Ou seja, caídos. Tá? Sidom, dentro da raiz das línguas semíticas, tanto quando você vai procurar em hebraico, aramaico e as línguas semíticas, você vai chegar aos seguintes significados de todos esses nomes aqui. Tá? Sidom significa capturar, caçar. Né? O nome já dos heteus significa despedaçar, assustar, aterrorizar. De Jebuseus significa pisotear, pisar, contorcer-se. Dos amorreus significa proferir ou dizer. Proferir como se fosse profeta. Tá? Eu até coloco dentro das minhas pesquisas aqui, falsos profetas seriam? Pode ser, com certeza. Girgazeus, os que provocam contendas ou conflitos. Olha que interessante. Eveus, os vivos nascidos do esforço, da força própria. Olha que interessante esse significado, pessoal. Vivos nascidos do próprio esforço. Bestiais, ligados também ao termo maldade, perversos. Os arqueus, fugitivos, atormentadores. Sineus, espinho. Olha que louco isso, espinho. Quando a gente sabe o código lá do Gênesis, que os espinhos começarão a crescer sobre a terra, cardos e espinhos, que é o significado que a gente sabe da semente da serpente, a alteração do mundo, a alteração da natureza e a permissão de que cardos e espinhos, ou seja, há passagens no próprio Velho Testamento que chamam esses povos de espinhos. Né? Que interessante. Né? Arvadeus, os inquietos, errantes, os vagabundos ou nômades, né? Que caminham, ficam sempre errantes. Os zemareus, desgrenhados. Tem raiz também com o termo de lã, muita lã, como se fossem muito peludos. Olha que interessante.
Os amateus, ele está ligado ao verbo Raman, que significa estar quente, que às vezes, né, dentro das línguas semíticas é descrito como agitação mental, alguém muito, sabe, né, que significa calor, tá? Por isso que o próprio nome de Kan, de Ram, está ligado a algo quente, tá? Mas provavelmente com o sentido de alguém que é mais bravo, que tem agitação mental, tá? Interessante, né, pessoal? Depois de passar 40 anos vagando pelo deserto, Israel começou a se aproximar da terra prometida e no caminho eles encontraram muitos o quê? Inimigos, dos quais estão ligadas a essas tribos malignas, pessoal. Se você fizer a conta, tá? Junto inclusive com Canaã, temos um número certinho, pessoal, de 12 tribos malignas. Olha que interessante isso. Né? Sempre aquele paralelo, né? As tribos do bem e as tribos do mal. Tudo o diabo ele vai tentar imitar e vai criar paralelos. E eles sempre foram um tipo de inimigos que sempre estiveram ali procurando o quê? Digamos assim, se opor contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Não cabe dúvidas disso. Né? Então, a gente percebe que depois o povo de Israel, na sua caminhada, tanto Abraão já teve que lutar com estes. Né? A gente sabe que Sodoma e Gomorra estava cheia de pessoas que, inclusive, creio que vocês se lembram da passagem, eu não separei aqui, mas onde as pessoas queriam até ter relação com aqueles que eles detectaram, eles perceberam que eram seres angelicais em estado de vigilante. O que é o estado de vigilante? Quando um ser angelical, ele não nasce de mulher, mas ele vem para este mundo e ele toma um tipo de corpo, tá, físico, fica aqui por um tempo na Terra e com certeza eles têm a sua beleza, né? E os caras eles queriam ter relações com eles. Né? Ou seja, eles estão acostumados com essas questões, né? Dentro daquele mundo, daquela época e tal. Por isso que eles quiseram, né, fazer isso. E tem essa passagem clássica ali, Sodoma e Gomorra, inclusive, é exterminada junto com outras cidades daquela região. Por quê, pessoal? Porque só havia a maldade, mas que tanta maldade? Porque lá estavam homens maus e, ao mesmo tempo, homens que a gente já sabe que os seus espíritos nem salvação possuem. Tá? Lembrando que o Nephilim ele não possui salvação, tá, pessoal? E o máximo que existem alguns relatos dentro dos livros apócrifos e dentro você consegue observar dentro da própria Bíblia, assim, você consegue de maneira indireta observar que Deus ele combatia esses povos, queria eliminá-los completamente. Quando eles ressurgiam, se eles ficavam na deles ali, paralelo ao povo de Israel, então Deus ficava ali e falou assim, ok, tá? Só que não era que havia um acordo, mas Deus ele reagia, mandava o povo de Israel reagir mediante a como esses povos se comportavam contra eles, entendeu? E havia essa grande guerra infinita que passava de gerações e gerações que as pessoas pouco sabem, que os pregadores pouco imaginam. Não eram povos comuns, Deus não era racista, Deus não fazia acepção de pessoas, mas sabia que eram seres malignos e que, cedo ou tarde, eles sempre iriam se opor ao povo de Israel.